A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação, Gisele França. Trabalhos técnicos, Fernanda Vieira e Laura Peçanha. Uma realização, Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção-geral, Pastor Celso de Castro Costa. Programa Cântico Missionário. Tudo que eu posso fazer, eu vou. Olá, a paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário. Sábado, dia 26 de julho do ano de 2025. O programa, já de início, eu quero comunicar a vocês que o programa é um programa gravado. Hoje o programa não está ao vivo, mas eu costumo dizer que o Senhor ele é atemporal. Estamos gravando antecipadamente o programa, porém, Deus que está conduzindo o programa no estúdio, no dia da gravação, é o Deus que vai falar com você, independente do momento que você veja o programa. E como você já sabe, o programa Cântico Missionário está ao ar todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, pelo canal aqui do YouTube, Adave Rio de Janeiro. Você pode acessar e compartilhar o programa. Sempre eu peço a vocês para estarem compartilhando o programa, para estarem propagando a rádio e o nome do Senhor, principalmente, através desse canal de comunicação. Amém? Vamos iniciar o programa com oração. Eu quero convidar você, junto onde você estiver, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada por mais uma semana, Senhor, que passou. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que sem Ti nada somos, nada conseguiríamos, Deus. Obrigada porque nós sabemos que temos um Pai que nos ama, que nos acolhe, que tem, Senhor, os seus ouvidos inclinados verdadeiramente para nos ouvir. Ah, Senhor, que privilégio. Que privilégio é sabermos que nós temos um Deus que é Pai. Aleluia. E que nos ouve e atende às nossas orações. Ah, Senhor, que bom é ter, Senhor, esse entendimento. Que bom é saber, é ter essa certeza no nosso coração. Continue, Senhor, falando com seus filhos através desse canal. Muito obrigada, Senhor da Glória, pela nossa igreja, pela Igreja Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Obrigada, Senhor, pelo nosso pastor-presidente, pastor Celso de Castro Costa. Já quero abrir esse programa com oração também pela vida do seu ungido, que tem, Senhor, passado por esse desafio, Pai, na parte da saúde. Mas existe uma igreja que ora. Estamos num relógio de oração, Senhor, pela vida do seu ungido. E nós cremos, Senhor, que Tu há de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos a certeza, Senhor, que a resposta certa virá do céu. Cremos, Senhor, que Tu capacita médico. E por isso, Senhor, estamos orando. Colocando, Senhor, essa equipe médica que tem cuidado do seu filho, esse hospital. Cada medicação, Senhor da Glória, cada procedimento que tem sido feito, Senhor. Nós cremos, Senhor, que já deu certo. Aleluia. Continue dando força ao seu filho. Tenho certeza, Senhor, que Tu tem falado o coração dele, porque a sua mente, Pai, está conectada contigo. Eu tenho certeza disso. Então, dá força ao seu filho. Olha aí tantos filhos seus que passaram pela Bíblia, que tiveram em situações de crise, Senhor, e que Tu falou, Pai, fortemente ao coração dos seus filhos, dando força, dando encorajamento. Então, dá encorajamento ao seu filho, dá força, Senhor, porque não é fácil essa situação, nós sabemos, mas Tu é o Deus que dá força. Dá força ao seu filho. Continue, Senhor, cuidando da sua família, da sua esposa, dos seus filhos e netos. Ah, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu tem dado força sim, mas nós queremos reforçar como igreja, Senhor, que ama. A nossa igreja ama o seu filho, Pai. E muitos, Senhor, amam também. Tem sido levantado vozes, Senhor, conhecidas e desconhecidas para orar pelo seu filho. Nós cremos, Senhor, que Tu há de responder à sua igreja. Nós cremos, Senhor, que a vitória vai chegar
Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue, Senhor, dando resposta, falando, Senhor, com cada, Senhor, ouvinte dessa rádio. Senhor, coloca no coração deles a sua poderosa palavra, porque a Bíblia nos diz e nós temos a certeza que a sua palavra é viva. Ah, Senhor, e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela vai penetrando na alma e somente ela é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Continue, Senhor, falando conosco através da sua palavra, louvores, através de sonhos, através, Senhor, do que tu quiser, Senhor, que tu és soberano para falar da forma que tu quer. Senhor, continue, Senhor, aleluia, me usando como instrumento seu neste lugar. Me capacita, Senhor, para que eu fale não de mim, que eu diminua e que tu venha crescer através da minha vida para falar, Senhor, através dos meus lábios. Senhor, eu te peço pela Fernanda, Senhor, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, Deus, eu coloco todos eles diante de Ti. Surpreenda a sua filha, Pai, presenteia ela, aleluia, com recompensa, Senhor, todo o trabalho, todo o esforço, Senhor, em nome de Jesus, assim também a Laura, os seus sonhos, os seus projetos. Senhor, coloca essas jovens diante de Ti. Muito obrigada pela vida delas. Muito obrigada, Senhor, pela essa parceria, pelo compromisso que elas têm com este lugar, Senhor. Porque, em primeiro lugar, é o compromisso contigo. Aleluia. O pastor Gilberto, cada pastor, Senhor, daqui da DAV, cada irmão, irmã, Senhor, eu coloco o departamento diante de Ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Ah, Senhor, que privilégio. Ah, Deus, que privilégio é falar da Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue, Senhor, falando, guardando, instruindo, dando vitória, Senhor, ao seu povo que te chama pelos nomes. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, glória. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Aleluia. Nós temos que... Ô, glória. Nós temos que estar felizes com Jesus. Os desafios estão aí, irmãos. Não adianta, assim, nós querermos... É claro que nós não podemos ter pensamentos pessimistas, mas nós sabemos que neste mundo, como disse o nosso Senhor Jesus, esse mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, assim como ele diz, que ele venceu. E nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Você, aleluia, é mais que vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. E eu quero te encorajar nesta manhã, nesse dia, aleluia. No dia que você estiver vendo, talvez não vai ser no sábado, que é a data do programa, mas você vai ver esse programa em algum momento. E eu quero te dizer que tu é mais que vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Continua firme, continue crendo que aquele que te prometeu, ele garante. É vitória garantida para louvor e glória do nome dele. Amém? Você está comigo? Diga glória a Deus, comenta aí. Diga o quanto você está feliz com Jesus. O quanto você tem sido abençoado, abençoada por ele, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 16, vamos abrir o programa com o texto base aqui que eu falo todos os sábados. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Abra aí sua Bíblia, Marcos 16, a partir do versículo 15. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, no nome poderoso de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você repete comigo? E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ô, glória a Jesus. Olha aí que o Senhor liberou para os seus discípulos e libera para a sua igreja nos dias de hoje. É esse poder. É esse poder, como eu costumo dizer aqui, eu não é ser repetitiva, é ser enfática em algumas falas. Eu costumo dizer que nós estamos numa geração do empoderamento.
onde pessoas buscam, através de tantos recursos, se empoderar. Mas, irmão, não tem maior poder do que essa palavra que fala pra gente desse jeito. Pegarão, como é que é? Vou repetir. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o poder que vem do alto. É esse empoderamento que vem dos céus para a nossa vida. Tu tem autoridade no nome poderoso de Jesus para clamar, para botar a mão, para expulsar. Não há nenhum demônio, não há legião que resista o nome do Senhor Jesus. Não há. Não tem poder, não tem principado, potestade, não tem poder maior que há no nome de Jesus. Então, ele nos delegou, ide, vá, meu filho, vá, minha filha, prega o meu nome, prega a minha palavra, fala sobre as minhas coisas, fala a boa notícia, porque o evangelho é as boas novas do Senhor. Fale, aleluia, ele nos deu essa autoridade para falar. E aí, muitas vezes, nós nos acovardamos. Acovardamos diante de nós mesmos e diante de situações. Não vamos nos acovardar. Não é o momento, não é mais tempo, não temos mais tempo para isso. Nós temos que avançar. O evangelho, ele precisa chegar através da minha, através da sua vida. Ele precisa chegar a pessoas que estão sedentas para ouvir essa boa notícia que nós temos, meus irmãos. Nós precisamos falar. E precisamos usar alguns recursos. Nós estamos falando esse mês sobre os impactos das redes sociais na pregação do evangelho. Nós sabemos que a ferramenta, a internet, as mídias sociais são ferramentas, são instrumentos que podem ser usados com um impulso muito grande, com um impacto muito grande, com uma dimensão muito grande para a pregação do evangelho. Mas como já foi dito aqui, mas quando nós usamos de formas inadequadas, isso também pode trazer impactos negativos. Vamos buscar aquilo que é bom, vamos nos apropriar. Paulo, ele vai falar, nem tudo é lícito, né? Nem tudo convém, mas nem tudo é lícito. Como é que é, Fernandinha? Agora eu esqueci. Nem tudo me convém, mas... É isso? Nem tudo me é lícito, mas... Ai, gente, não sei. Ih, Fernandinha se enrolou também, mas tudo bem, você entendeu, né? Aleluia. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, nós temos, assim, a autorização, digamos assim, dos céus para... Eu estou ilustrando a minha fala, tá, gente? Para falar do Senhor através da internet. Usa seu WhatsApp para mandar aquela mensagem que vai encorajar um irmão que você... Talvez perceba, o Espírito Santo te impulsione a mandar essa mensagem, porque ele precisa ouvir de você algo da parte do Senhor. Usa seu Instagram, seu Facebook, as outras redes sociais, eu estou falando as principais, para propagar o nome do Senhor. Vamos apropriar dessa ferramenta de forma correta. Chega de nós cairmos em algumas ciladas do inimigo, porque todas as vezes que nós nos tornamos refém de algo, ele se torna o nosso ídolo, ele se torna o nosso Senhor. Se tu não consegue ter controle, ter domínio próprio sobre algo que está acontecendo, isso pode ser comida, isso pode ser relacionamentos, isso pode ser várias questões. Todas as vezes que você não tem domínio sobre isso, ele se torna seu senhor, ele se torna seu dono. Então, nós não podemos. Nós temos um único Deus, um único Senhor, um único dono. Aleluia! Então, nós temos, aleluia, que nos apropriar, sim, da internet. Pregar, falar, divulgar o nome do Senhor. Mas tudo com ordem e decência. Quando nós deixamos que o nosso tempo... Gente, o tempo é precioso. Parece que eu tô me vendo acordando. Eu acordo 4 e pouca, 5 horas da manhã. Tô me vendo acordando e já são mais de 18 horas. Como eu falei, o programa está sendo gravado. Vai ser exibido no sábado, dia 26. Mas nós estamos aqui antes e o horário que eu estou é 18h30, mas parece que eu acordei ainda há pouco. Por quê? Porque as horas já se passaram, o dia já se passou. E se nós não nos atentarmos nesse tempo precioso e não investirmos de forma correta, o tempo vai passar, o dia vai findar e você talvez vai falar assim, nossa, eu não fiz nada. Eu não consegui nem pegar na palavra do Senhor para ler um texto, um versículo. Gente, tem gente que fala que não tem tempo de ler um versículo. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Há tempo para tudo. O dia tem 24 horas. Quais são as primícias que você tem dado para o Senhor? Primícia quer dizer primeiro. Nós temos que colocar no nosso cérebro esse hábito. O nosso cérebro, ele é moldado, ele é habituado. Nós temos que treinar o nosso cérebro para colocar ele querendo ler, meditar, se conectar com o Pai em primeiro lugar. A gente acordou. Glória a Deus, aleluia. Acordamos para mais um dia. Deus, pela infinita graça, deu a oportunidade de vivermos mais um dia. Então, vamos viver da melhor forma possível. E quando eu falo da melhor forma possível, é porque nós podemos viver um dia da melhor forma possível, independente do que nós estamos passando. Tudo vai depender daquilo que nós entendemos, da forma como nós lidamos com algumas situações. Não vamos perder mais tempo. Não vamos ficar perdendo nosso tempo em discussões. Na internet tem muito isso. E às vezes eu fico chateada de ver. E eu saio. Eu saio para não pecar, irmãos. Porque se a gente fica, a gente peca. Não adianta, nós estamos num corpo corruptível. Então, tem situações. E eu tenho dentro das minhas personalidades, eu sou um pouco colérica. Então é melhor sair. É melhor sair, não ver comentários inapropriados de irmãos. Quando eu vejo lá o Big Brother, entre outros programas aí de entretenimento, e vejo irmãos debatendo lá, porque aparece. Não é porque eu procuro, não. Aparece. A seta do inferno. Aparece lá para eu ver. Quando eu estou no feed, né, o comentário. E eu fico pensando, meu Deus, que discussão inútil. Onde vai levar? Qual o propósito? Mas qual o problema disso? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. É proibido? Não. É crime? Não. Mas nem tudo convém. Talvez um fraco na fé, talvez uma pessoa que está titubeando na fé, vai entrar lá e vai ver o seu comentário e vai pensar, poxa, está lá na igreja, está servindo ao Senhor, mas está aqui numa discussão inapropriada, uma discussão sem objetivo, para falar quem vai ganhar, quem vai perder, ou então quem está certo, quem está errado. Irmãos, nós temos que reavaliar qual é a nossa postura. Isso não é uma crítica, isso é um alerta do Senhor para a nossa vida. Como nós estamos nos comportando? Nós somos... o contexto é outro. Hebreus vai falar sobre uma nuvem de testemunha. Tudo bem, o contexto é outro, mas nós podemos contextualizar que nós somos uma carta viva. Aquilo que nós somos é o que as pessoas estão lendo sobre nós, né, não, Fernandinha? O que as pessoas têm lido sobre você? Quando te olha, quando olha o seu comportamento, quando olha você falando, a sua forma de falar. Isso tudo é uma leitura que as pessoas estão fazendo a seu respeito. E muitas vezes você não vai precisar pegar texto bíblico para falar para ninguém, não. O seu comportamento, a sua postura vai falar por si só. Então, vamos reavaliar como nós estamos usando, como nós estamos impactando. Quais são os impactos das redes sociais na pregação do evangelho na sua vida? O que tu tem feito? Através das redes sociais para glorificar e para alavancar, exaltar. Não vou falar alavancar é para outras questões, mas o nome do Senhor a gente exalta. Exalta o nome do Senhor para levar o nome do Senhor. Nós precisamos rever. Nós precisamos nos reconfigurar. Há uma reconfiguração nos estudos dessa geração Z, que eu tenho falado aqui no programa também. A geração Z é aquela geração que começou a partir de 2010, então eles chamam de geração Z. Houve uma grande reconfiguração, onde alguns estudiosos falam que o modo brincar foi substituído pelo modo online. Então, as crianças que nasceram na geração Z são crianças que já não brincam mais, já não tem aquelas brincadeiras de criança. Gente, eu subi em árvore.
Vou confessar meu pecado. Eu subi em árvore. Eu jogava bola de gude. Eu jogava bola queimado, pique bandeirinha, e muitas brincadeiras. Esconde-esconde, taco. E de uma vez eu dei uma bolada numa menina. Eu fiquei tão apavorada, porque era tanta força que eu queria fazer com o taco que cada vez... Nunca brincou disso, né, Fernanda? A Fernanda tá fazendo cara estranha aqui. Nunca brincou. Geração Z. Geração Z não sabe o que é isso. Subir em árvore, gente. O meu desafio era subir em árvore. Eu, quando vi um cipó numa árvore, eu queria ser a Jane. Eu pegava a pendurada e fazia, já, sabe? Me ralava, tenho a perna cheia de marca. Fui criança. A geração Z, ela não sabe o que é isso. Ela nasceu reconfigurada para ficar online. Eu não fui geração Z, não, tá? Tu é geração Z. Eu brincava na... Mas você é a geração Z, Fernanda. Tudo bem. Eu vou dar um desconto que talvez você tenha fugido da curva. Mas nós temos que nos reconfigurar para vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. O nosso cérebro, ele pode ser treinado. Talvez o seu cérebro foi treinado de uma forma diferente, mas você pode reconfigurar ele. A palavra do Senhor, ela nos diz que em Cristo nós somos nova criatura. Pede o Senhor para trabalhar na sua mente. Se esforce para que você faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Tá difícil, peça ajuda profissional, talvez, para algumas questões que estejam difíceis. Você lidar sozinha. Tem questões que não vai ser fácil sozinha, porque você não consegue. É isso mesmo. Você não consegue sozinho. Mas que bom que o Senhor tem capacitado profissionais para lhe ajudar. Você não precisa viver numa depressão. Você não precisa viver numa ansiedade. Você não precisa. Chegou para você, tá tudo bem. Vai chegar mesmo, né? Porque nós somos... A grande maioria que assiste esse programa é cristão, mas se você não é cristão, amém por isso, muito bem-vindo aqui no programa. Mas se você é cristão e talvez foi acometido por um quadro de depressão, ou num quadro ansioso, ou num algum quadro de transtorno, é isso. Não é porque nós somos cristãos que isso não vai chegar na nossa vida. Chegou, mas não precisa ficar. Você pode ser tratado, você pode ser curado em nome de Jesus. Vícios virtuais. Quantas pessoas estão envolvidas em vícios virtuais, gente? É muito grande. E tem perdido família. A gente vê escândalos de adultérios na internet. E gente, se nós formos falarmos aqui, vai virar vigília. Mas isso não é o propósito do programa. O propósito do programa é te alertar. É o Senhor cuidando da nossa vida em todos os detalhes. É nos alertar sobre aquilo que Ele quer. O Senhor, Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Não é qualquer vida, não, gente. O Senhor tem vida abundante para cada um de nós. E para isso, nós precisamos viver de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a sua palavra, que é um manual excelente. O manual que te ajuda, não é de autoajuda, ele te ajuda. Ô, glória a Jesus, revive a palavra do Senhor, medita nela de noite. O Senhor falou para Josué, tem um desafio grande pela frente. Moisés morreu. O grande líder Moisés, o homem que falava face a face com o Senhor, que era considerado amigo do Senhor, morreu. Moisés morreu, ele era homem assim como eu e você. Mas agora, Josué, é contigo. Quem vai levar esse povo para pisar na minha promessa é você. Mas para isso acontecer, você precisa se esforçar. Não tem como você passar numa prova se você não estudar, meu amigo. Não adianta você clamar, o Espírito Santo. Eu vou, gente, não me chama de herege, em nome de Jesus, eu vou ilustrar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três olhando para a cara do outro e falando, aí, ele tá clamando para uma nota boa, mas nem estudou. Pegou nem num caderno, não foi nem num artigo para ler. Mas que eu? Tu vai ajudar? Eu não, também não. Ah, meu amigo. Mas quando nós estudamos, o Senhor fala assim, não, estudou, se esforçou.
vou dar força para ele, encorajamento, para poder ser bem-sucedido. Eu tenho certeza. Irmãos, a Bíblia vai falar, nós somos mais que vencedores. Mais. É nocaute no diabo. É nocaute nele mesmo. Ele é um derrotado, gente. Porque nós somos mais que vencedores. O diabo, ele tem tanta raiva de nós, tem tanto ódio. Ele anda, como Pedro diz, como um leão. Querendo nos tragar, porque ele tem ódio. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança daquilo que ele queria ser. Por que o diabo caiu? Porque ele queria ser igual a Deus. O que ele quis, o Senhor falou assim, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é muito forte, gente. É forte, Brasil e humanidade toda. O que o diabo queria ser, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É por isso que ele tem raiva de você. É por isso que ele tenta atrapalhar seus planos. É por isso que ele tenta te entristecer, te frustrar. Ele tenta, através de doenças, te parar. Ele tenta, porque ele é um tentador. Mas a Bíblia vai falar que ele é mentiroso desde o princípio. Tudo que ele manda na nossa mente para nos frustrar, para nos parar, é mentira. É mentira. É mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio. Então, nós somos mais que vencedores. Se apropria dessa palavra. Usa a internet para estudar a palavra do Senhor, para se aprofundar. Tem tantos recursos hoje também através das redes sociais para estudar a palavra do Senhor, para você se aperfeiçoar. Vivemos hoje num mundo onde eu faço isso. Primeira dúvida que vem, em qualquer contexto, em qualquer situação, eu vou lá no drgoogle.com e jogo lá para ver algumas informações. Você também é assim? E hoje, quando nós falamos da palavra do Senhor, nós temos que ter propriedade para aquilo que nós estamos falando. Porque senão as pessoas vão lá no Google, às vezes pode ser até na tua frente, para ver se aquilo que você está falando é verdade mesmo. Então, nós temos que ter propriedade. Nós temos que ter subsídios para falar, para refutar algumas questões que vêm diante de nós. Nós temos que ter firmeza. Não podemos titubear, não. Não dá para titubear, não. Diante daquilo que nós estamos falando. Então, vamos nos apropriar. Vamos nos apropriar da palavra do Senhor. Vamos usar essa ferramenta de forma adequada. Eu anotei aqui, não vou falar tudo que eu anotei, mas somos responsáveis como Igreja de Cristo por estarmos alerta. Alerta no sentido de falar do Senhor. Como eu falei, não é tempo mais de se perder em algumas questões. Temos que estar em alerta. Alerta para falar do Senhor. Para propagar o nome dele. E um dos estudiosos do livro da Geração Z, que eu estou lendo, ele coloca um dos prejuízos que... Ele fala de adolescente, mas o adulto também, ele se não vigiar, ele se torna ele entra nessas questões também. Tem 4 prejuízos principais que acontecem quando a pessoa usa a internet de forma inadequada. E são o prejuízo de privação social, principalmente para os adolescentes, privação do sono, atenção fragmentada e vício. Privação social, as pessoas, quando se envolvem muito, fica muito... nesse contexto virtual, ela acaba deixando de ter mais contato pessoal, corpóreo um com o outro. Me fala, você não vai poder me falar, mas me fala nos comentários. Qual foi a última vez que você ligou para alguém? Ligou. Se tá pensando muito é porque já tem um tempinho.
E isso não é nem contato corpóreo. Então, privação social, privação do sono, a pessoa que fica muito tempo conectada de uma forma desproporcional, ela tem o seu sono afetado e o sono é uma necessidade básica. A pessoa que tem um sono inadequado, um sono que está com não está dormindo de forma adequada, ela vai ter problemas na sua memória, nas suas percepções. Ela vai ter irritabilidade, ela vai se tornar uma pessoa muito irritável, entre outras coisas mais. Outro prejuízo, né, que foi privação social, privação do sono, atenção fragmentada. Então, a sua atenção, ela vai estar comprometida, sabe? Você vai estar vendo lendo um livro, ou fazendo um estudo, ou até mesmo vendo algum programa, e não vai conseguir concentrar totalmente a sua atenção naquilo que você está vendo. A sua atenção fica fragmentada. E isso é muito prejudicial. E vício. Existe, como eu já falei, agora no manual diagnóstico, um vício relacionado a jogo, um transtorno relacionado ao jogo, game disorder. Então, já está nos manuais diagnóstico. Esse transtorno, a pessoa que não consegue, ela tem sua vida toda voltada para o mundo virtual, para a virtualidade. Cuidado. Cuidado se você tem vivenciado você mesmo, ou então você tem vivenciado dentro da sua casa, com seus filhos, situações semelhantes ao que nós temos falado, comentado no programa desse mês. Nós temos que vigiar. A Bíblia fala para que nós venhamos vigiar e orar. Os dias estão maus, mas ainda tem coisa boa do Senhor para acontecer nas nossas vidas. Existe ainda solução, existe ainda meios de você sair vitoriosa de algumas situações que você tem enfrentado. E eu entendo, tem situações que são muito delicadas mesmo, que quando chega diante dos nossos ouvidos nós ficamos assim, uau, que difícil. Mas o Senhor, Ele te fortalece. O Senhor, Ele é aquele que dá força ao cansado. Ele é aquele que vai te sustentar. Ele é aquele que vai te levar pela mão, que vai estar contigo. Oh, aleluia. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Não se permita. Não se torne refém. Deixe que o Senhor seja o seu Senhor. Deixa que Ele conduza a sua vida, conduza a sua casa, conduza a sua família. Dedique mais tempo na oração, na meditação da palavra. Quanto mais nós meditarmos na palavra, eu terminei agora em julho de ler a Bíblia o ano todo. Eu já falei aqui em outros momentos também, já tem acho que 4 anos, que eu leio a Bíblia 2 vezes no ano. E isso me faz muito bem. E mesmo assim, às vezes, quando eu volto em alguns textos, eu falo, uau, não tinha percebido isso aqui. E eu leio ela 2 vezes no ano, de Gênesis a Apocalipse. Os 66 livros da Bíblia, leio 2 vezes no ano. Eu terminei agora de ler a primeira vez em julho, que era esse mês, foi semana passada. E já estou lá em Gênesis. Eu falei assim, Senhor, será que esse ano eu vou conseguir? Porque estou em Gênesis, o Antigo Testamento é o mais denso, ele é o mais, que tem mais conteúdo. Então, é a parte da Bíblia que toma mais o nosso tempo. Mas eu estou aí. Independente se eu conseguir ou não, eu vou continuar me nutrindo daquilo que nutre a nossa alma, daquilo que nutre o nosso espírito, que é a palavra do Senhor. Não deixe nada roubar a sua comunhão com Ele, o seu tempo precioso com Ele. Sabe, nós temos um corpo físico que precisa de nutrientes. Se nós não tivermos, se tivermos deficiência em alguns nutrientes, a gente fica doente. E a nossa alma, como é que está? E o nosso espírito, como é que está? Como que você tem nutrido o seu espírito e a sua alma? Vamos nos nutrir com a palavra do Senhor, com essa presença gloriosa que é a presença dEle. Irmãos, é tempo de nós revermos. Se nós mudarmos o nosso pensamento, os nossos comportamentos começam a mudar também.
comportamento desajustado. São fruto de pensamentos desajustados também. Então, nós podemos, sim, mudar para melhor. Você pode ser um vitorioso. Você já é, mas você pode ser mais, porque a Bíblia nos garante isso. É garantia bíblica que você é mais. Um crente mais. Gisele mais. Fernanda mais. Mais o quê? Mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão. Não deixe que as circunstâncias façam você desistir, recuar, duvidar daquilo que a palavra garante para cada um de nós. Amém? Eu quero agradecer a você que ficou comigo esse mês, mais esse mês, é o último sábado do mês, no outro sábado já é agosto. E não é o mês do desgosto, tá? É o mês do gosto. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Esse é aniversário, Fernandinha? Mês que vem É. Fernandinha vai ficar mais experiente. Eu vou fazer um programa especial. Ela vai vir aqui no programa da semana do aniversário dela. Cai que dia, Fernandinha? Já viu? É uma sexta. É uma sexta, ó. Sextou e sábado ela vai estar aqui. Falando de algumas coisas. Quero um testemunho, Fernanda. Aí, ó, esse programa, eu vou, por favor, mandar a banner. Vou mandar para Joadave. Glória a Jesus. Aleluia. Ô, glória, ó. Essas coisas o Senhor me dá fresquinha na minha mente. E eu louvo ao Senhor pela vida dessas jovens que estão aqui. Louvo a sua vida. Obrigada por vocês por estarem aqui conosco. Continue orando, intercedendo pelo programa, para que esse programa continue sendo esse canal de bênção, atravesse as fronteiras e que o nome do Senhor seja glorificado. O propósito é esse, irmãos. Não tem outro propósito. Se não fosse isso, não teria sentido nem nada nós estarmos aqui toda semana, todos os arranjos, tudo que acontece aqui, não teria sentido se não fosse para a glorificação do nome do Senhor. Que Ele continue te abençoando e te guardando, que o Senhor continue te abençoando de forma tremenda. Aleluia, que você venha dar testemunhos daquilo que o Senhor fez e faz e fará na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Vamos orar. E agradecer ao Senhor por mais um programa. No próximo sábado te encontro aqui, a partir das 11h30 da manhã. Divulga o canal que está no Instagram. Aleluia. Eu vou pegar a colinha aqui, que eu sempre me confundo, gente. Me perdoe, em nome de Jesus, é muita informação. Rádio Adave, @Rádio Adave é a nossa página lá no Instagram. Siga a nossa página, você fica inteirado aí de tudo que acontece aqui no programa. A Laura, que é a nossa design lá, web design, ela faz com todo carinho, toda postagem lá no Instagram. Acompanha nossas redes sociais. Se inscreva aqui no canal da Rádio Adave pelo YouTube, para que você receba a notificação quando o programa começa, porque às vezes, eu sei que no dia a dia, no corre-corre, às vezes você esquece e se inscreve, porque aí o canal vai te notificar para te lembrar que tem mais um programa fresquinho para alimentar, para nutrir a nossa alma. Aleluia, para nos dar gozo, nos dar esse impulso. Irmãos, porque a palavra do Senhor, às vezes, a gente está murchinho, que nem um maracujá. Mas a palavra do Senhor, quando vem, ela nos enche igual uma bola de gás. A gente sai até flutuando. Se soltar, a gente sai flutuando, porque é assim que a palavra do Senhor nos deixa. Nos deixa leve, nos deixa feliz. E é isso, é sobre isso. É nós nos apropriarmos e propagarmos essa palavra do Senhor, tá? Compartilhe o programa nas suas redes sociais também. Conto com você, ó. Conto com você para compartilhar o programa, para que tenha mais acesso, para que o YouTube ofereça. Minha mãe, outro dia eu cheguei na casa da minha mãe. Mãe, ó, beijo, beijo, beijo. Ela sempre vê o programa, ela coloca lá. Ela deixa rolando. Aí já começa um. Ela falou, já começa. Ela não tem. Às vezes ela vê até repetida. Às vezes eu vejo até de novo. Porque o YouTube termina um, começa outro. Eu falei, é amor de mãe mesmo. Mãe é mãe. Veio até repetido, gente. Eu cheguei lá outro dia, tava ela lá vendo o programa. Ela coloca pra minha avó tem Alzheimer. Não consegue compreender muito bem, mas eu tenho certeza que alguma coisa o Senhor retém naquela mente. E ela vai ser salva no momento que o Senhor a chamar. Vai ser salva para a glória do Senhor, porque a minha avó, ela tem um legado, tem um legado muito grande a deixar na nossa família. Então, mãe, beijo,
Divulga o programa aí para suas amigas, ela gosta de divulgar. E você também, em nome de Jesus, compartilhe o programa. Vamos divulgar esse canal que é bênção para minha vida. Em primeiro lugar, eu coloco isso para minha vida. O canal tem sido bênção. Não é que eu perco o tempo aqui de forma nenhuma. Nunca considerei assim. Eu ganho todas as vezes que eu saio da minha casa para estar aqui. É o ganho, é um investimento na minha vida. E que bom que o Senhor me deu essa oportunidade de investir. Então, divulgue o canal em nome de Jesus. Continue intercedendo por esse canal, por esse programa e para outros programas que estão aí para acontecer. Continue orando pela vida do nosso pastor. Ele precisa das nossas orações. Vamos. Aquele que esteve sempre de joelho orando por nós, precisa das nossas orações. Então, eu conto com você para orar pela vida do pastor Celso de Castro Costa. Amém? E vamos orar para encerrar o programa. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui, participaram conosco. Deixe seu comentário, deixe sua curtida lá também, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua palavra, pelo tempo de qualidade que estivemos aqui falando sobre o seu nome, sobre as questões associadas ao seu reino. Continue, Senhor, palestrando com cada um de nós. Continue, Senhor, guardando a nossa mente, libertando dos vícios, de tudo aquilo que nos prende e nos aprisiona. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, te agradeço, entrego a cada um de nós. Peço uma semana excelente. Em nome de Jesus, que haja testemunhos para louvor do seu nome. Obrigada por tudo, Paizinho, por tudo. Nós te amamos, nós rendemos graças a ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sábado que vem, a partir das 11h30 da manhã, te aguardo para mais um programa Cântico Missionário. Até! Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar.